Você já se encontrou em uma situação que não conseguiu perdoar? Veio em sua memória algum momento que você disse: eu nunca vou perdoar essa pessoa? Se já, a intenção mais sincera desse vídeo é te ajudar a compreender a importância de se libertar, liberando o coração desse fardo pesado que é a falta de perdão. Eu te convido, vamos juntos sair dessa prisão hoje? Que através desse vídeo você possa de fato entender os benefícios de perdoar e encontrar a paz das vossas almas. Amém. O perdão nunca foi algo muito fácil para nós. Entretanto, creio que não existiria cristianismo se não houvesse perdão, pois nosso Mestre nos deu o maior exemplo de como perdoar. Segundo os ensinamentos de Jesus, o perdão deve ser presente todos os dias de nossa vida. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, versos 21 e 22. Você já se encontrou em uma situação que não conseguiu perdoar? Talvez você viva constantemente com um fardo pesado que resulta em um sentimento de culpa por não conseguir perdoar a pessoa que te feriu. Mas saiba que você tem escolha. Não precisa mais viver assim. Pedro vem perante Jesus com essa questão: Mestre, quantas vezes devo eu perdoar? Naturalmente, quando lemos sem conseguir compreender a resposta de Jesus, parece ser algo impossível, como querer saltar um obstáculo com barras muito altas. Porém, falaremos mais sobre como o perdão está acessível a você. Basta um passo de fé. Meu amigo, hoje eu te convido a orar para que o Espírito Santo venha te ajudar a entender a importância do perdão, para que até o final deste estudo você perdoe os que te fizeram sofrer. Na conversa entre Jesus e Pedro, nós observamos que o problema não está somente em perdoar, mas em quantas vezes devemos perdoar. Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, verso 21. Em seguida, Jesus conta a parábola de um homem que devia muito dinheiro e foi perdoado. Porém, o credor, que foi perdoado, não perdoou um dos seus devedores, que lhe devia bem menos do que ele mesmo devia, e recebeu perdão. Jesus está dizendo para Pedro: Eu venho te explicar como nós devemos perdoar. Sabe quantas vezes tu deves perdoar, Pedro? 490 vezes, e isso refere-se a uma mesma pessoa. Alguns teólogos entendem que isso deve ser por dia, e há algumas traduções que afirmam esse entendimento. Assim como Pedro, podemos não entender como perdoar tantas vezes alguém que nos faz mal. Lidamos com sentimentos, e estes foram influenciados pela maneira que fomos criados, ensinados. Mesmo 7 vezes, já seria algo muito difícil, mas 70 vezes 7. Pensamos que deve haver limites ou responder na mesma moeda. Pensamos que se perdoarmos alguém, as pessoas irão achar que somos fracos, bobos ou bons demais. Muita coisa passa em nossa mente. Nós temos dificuldade em perdoar devido à gravidade do mal, a dor na alma, feridas que são dolorosas e nada fáceis de curar. Infelizmente, não temos um programa em que deletamos ou que nos faça esquecer e perdoar. Meu amigo, talvez você já perdoou mais de uma vez seu cônjuge, seus filhos, seus amigos ou até mesmo alguém da sua igreja. Talvez já tenha até desanimado de perdoar. Mas eu te convido a fazer como Jesus ensinou. Mesmo sendo difícil, dê o seu perdão, pois não somente o agressor será livre, mas você também, porque o perdão liberta e cura a alma sofrida. Quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai-o para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Eu fiz uma transcrição do ensinamento de Jesus no texto de Marcos 11, 25. Jesus não está dizendo que devemos perdoar a quem merece ou não. Jesus nos ensina a mudar nossa visão de perdão. Normalmente nos dispomos a perdoar se a pessoa que nos ofendeu se humilhar, se arrepender, se desculpar. Mas, e se isso não acontecer? Ficaremos quanto tempo com esse mal dentro de nós? E se a pessoa levar 10, 20 ou 30 anos para se arrepender, para te pedir perdão? Vemos no sacrifício de Jesus na cruz o maior gesto de perdão, demonstrando que Deus nos perdoou de toda a nossa culpa. Aqui está a maior lição que devemos seguir, pois recebemos o perdão sem merecimento. O perdão de Deus nos levou ao arrependimento e passamos a usufruir a liberdade desse perdão.
A falta de perdão nos torna reféns de um sentimento que cria obstáculos entre as pessoas e entre nós e Deus. Libere o perdão sem achar que alguém mereça. Assim como nós não merecemos o perdão de Deus e mesmo assim Ele nos perdoou. Peça ao Espírito Santo e com certeza Ele irá te ajudar nessa tarefa difícil, mas possível e recompensadora. Ouvi um pastor relatar uma experiência de alguns veteranos da Segunda Guerra Mundial. Um deles contava que o trabalho dele era passar após o confronto e se certificar que os soldados inimigos estavam mortos. A guerra lhe trouxe um ódio terrível e um sentimento de vingança contra os seus adversários. Somente quando se converteu que verdadeiramente ele pode perdoar o que os alemães, durante aquele período de guerra, fizeram contra a sua família, seus amigos e seu país. Muitos, após serem magoados, feridos, ofendidos ou humilhados por alguém, preferem a vingança no lugar do perdão. Quer ser feliz por um momento? Procure vingança. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Não temos o direito à vingança, pois não julgamos com justiça, isso é algo que pertence a Deus. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10:30. Quando uma pessoa nos ofende e não procuramos vingança, Deus assume a ofensa para si. Quando você recusa dar o perdão, é como desvalidar o próprio sacrifício de Jesus na cruz. É como se você dissesse: Jesus, eu sei que tu morreste na cruz para perdoar os meus pecados, mas perdoar não é para mim. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6,15. Observando o ensinamento de Jesus, percebemos que não há outra maneira de recebermos perdão a não ser perdoando também. Parece que enquanto sentimos a dor da injúria, da traição ou do mal que nos fizeram, é impossível perdoar. Quantas vezes dizemos: eu nunca vou perdoar, pois estou sentindo muita dor na alma pelo mal que me fizeram. Dizemos: eu não posso ser hipócrita e fingir que não houve nada. Esse obstáculo é sustentado porque temos na mente que o caminho da cura só acontece quando não sentimos mais o mal que nos causa dor. Mas não funciona assim. Deus trabalha de forma diferente e quem cura a alma é o Espírito Santo. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Jeremias 18, 23. Nesses versículos, Jeremias está sentindo a dor da humilhação, do desprezo do povo. Por conta disso, ele lamenta e pede que Deus não perdoe os seus inimigos. Mesmo sendo ele profeta, erra com o seu pedido, achando que Deus deveria se vingar dos seus inimigos. O caminho do perdão é bem diferente da forma como pensamos. Achamos que devemos primeiro esquecer ou não sentir mais a dor, para depois pensar em perdoar os nossos ofensores. Pois eu te digo que aprendemos com Jesus que no caminho da dor, durante seu sofrimento mais intenso, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amigos, já ouviram alguém dizer que não sabia se realmente havia perdoado o ofensor ou apenas esquecido o mal que lhe foi causado? No entanto, perdoar não significa esquecer. Você só vai perdoar quando esquecer? Tem aquele velho ditado que diz: quem apanha nunca esquece. Eu te pergunto, você acha que Deus esquece o que nós fizemos, os nossos erros, pecados e tudo mais? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Amós 8, 7. Aqui nós vemos bem que Deus não esquece. Contudo, é claro que Deus não traz mais à tona, pois os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Entretanto, não perdoar até que a dor passe pode se tornar um grande fardo, te levando a viver continuamente com o sentimento de culpa. Tem gente que diz que esquece fácil. Cuidado, pois o melhor de tudo é colocar perante Deus. Às vezes pedimos perdão somente para que a pessoa pare de falar do problema. Às vezes acontece de lembrar algo que já foi perdoado e trazemos à tona para atingir o outro. A confiança sempre será afetada numa relação de conflito. O primeiro passo será buscar ou liberar perdão, depois conquistar e restaurar a confiança. Nós devemos dizer: tenha paciência comigo até que a confiança se fortaleça novamente. O perdão é uma coisa, confiança é outra. Precisamos entender a diferença entre um e outro. Por muitos anos ouvi várias vezes as pessoas falarem essa frase e até mesmo eu já a disse:
Ele nunca me pediu desculpas. E se a pessoa nunca se desculpar ou nunca se arrepender? Você vai esperar quantos anos até que isso aconteça? Enquanto isso, você sofre sendo escravo de uma situação que não foi resolvida. É preciso dar um passo para nos libertar de uma situação assim. Através da oração, nosso Senhor nos ajuda a sermos influenciados pelo seu caráter e seu amor, pois Jesus perdoou os que lhe fizeram mal sem que nenhum deles lhe pedisse perdão. Meu amigo, uma arma poderosa para que você possa alcançar forças para perdoar é a oração. Através da oração, nos envolvemos numa dimensão espiritual para que possamos amar até mesmo nossos inimigos ou ofensores. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Lucas 6, 32. Entendo que ouvir uma mensagem é uma coisa e agir é bem diferente. Pode até dizer que não estejas preparado para perdoar, contudo, você prefere continuar sofrendo com sentimentos de ódio, vingança e tristeza? Que ensinamento extraordinário Jesus nos deixou. Devemos amar a todos sem exceção. E quando amamos, sem dúvidas, temos forças e coragem para enfrentar nossos sentimentos. O amor é mais forte do que todos os outros sentimentos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios 13, 4. Meu amigo, oremos. Senhor, ajude-me a perdoar, cure o meu coração. Preciso liberar perdão para minha família, meus amigos. Preciso me libertar. Para você que ficou até aqui nesse vídeo, lembre-se, perdoar quem nos ofendeu nem sempre é fácil. Mas não esqueça que Deus já perdoou você, Jesus já conquistou isso na cruz, somos perdoados por aquele que nos ama primeiro, isso já está acessível para nós, basta abrirmos o coração e deixar que Deus trabalhe nele.